E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um tema muito importante que está diretamente ligado aos nossos relacionamentos, seja com os nossos amigos, seja com a nossa família, seja no nosso local de trabalho, que é entender os nossos limites, até onde a gente vai com uma situação, né? Até onde a gente aguenta ouvir determinadas coisas, ficar calados, né? A gente resolver não expressar o que a gente está sentindo, ou a gente falar, ou mesmo transformar aquilo que a gente está experimentando, experienciando, seja no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos. Então, compreender os nossos limites é muito importante. A gente nem está falando aqui de relacionamentos tóxicos aí, que é um assunto mais delicado e que é uma coisa muito grave, muito intensa e merece aí uma reflexão à parte, porque relacionamentos tóxicos vão realmente destruindo a gente e vão deixando a gente cada vez mais amargurados numa situação que fica muito difícil a gente sair, porque está relacionado aí com sistemas de poder, com traumas, com medo, muito medo, vergonha, né? Dificuldade aí que a gente pode sentir de seguir em frente, medo de retaliação, enfim. Relacionamento tóxico é um outro assunto que vale outros vídeos, inclusive não um apenas, e é uma coisa mais intensa mesmo e que deve muitas vezes ser levada mesmo para uma terapia ou para uma conversa aí com algum terapeuta de saúde, algum especialista de saúde para ser discutido. Mas compreender os nossos limites quando o relacionamento não é tóxico, falar assim de uma forma mais comum que a gente encontra na nossa própria vida, em várias bolhas, várias situações, é o seguinte: até quando a gente vai percebendo que a gente está guardando ressentimento? Então, por exemplo, você tem um cliente, você tem um chefe, ou você tem aí alguém da sua família que você tem uma forma de expressão que você não fala muito, você guarda mais as coisas, você prefere não se expressar por vários motivos, seja porque você é assim, pela sua criação, pelas suas experiências, pelo seu modo de agir mesmo, sobre o que você acha que a sua expressão vai causar no outro, se isso vai causar mais sofrimento, vai causar mais um embate pesado, forte, e você não está afim de passar por isso. Então, mas é muito importante você entender, a gente entender quais são os nossos limites, até aonde, né, a gente consegue aguentar aí determinadas falas, determinados comportamentos. Então, isso às vezes a gente, por exemplo, fala alguma coisa para os nossos filhos ou para os nossos parentes e a pessoa sai batendo porta, batendo pé, gritando pela casa. Então, até onde isso é o nosso limite? Né? A gente percebe que determinados hábitos aí, comportamentos podem ser repetidos e criar mesmo um ciclo sem fim. Né? Então, outra coisa, por exemplo, outra situação é quando a gente começa a ouvir determinadas críticas que a gente começa a perceber que elas não são construtivas, elas estão ali mesmo como um desabafo da outra pessoa, ou uma forma delas nos atacar de algum motivo, nem que a gente tenha feito alguma coisa. Isso é alguma atitude própria da outra pessoa, ela nos critica de uma forma intensa e contínua, em momentos diferentes da nossa vida, e a gente vai criando ressentimento em nós, né? E esse ressentimento é aquilo que a gente sempre fala que é o ressentir, né? A gente está sentindo e ressentindo, sentindo e ressentindo, e isso vai deixando a gente para baixo, vai criando mesmo mágoa, vai criando em nós tristeza, enquanto o outro segue a vida dele daquele jeito, né? Ou a outra segue a vida, continua seguindo aquilo lá e a gente vai sofrendo em relação a isso. Então, compreender esses limites, entender até onde a gente vai, até onde a gente não está mesmo se amargurando demais, a gente está criando uma situação dentro de nós que em algum momento vai explodir. Então, e essas explosões são muito piores do que a gente, de repente, falar
em algum momento para o outro. Às vezes não é bom falar naquela situação que a outra pessoa está naquela explosão, né? Porque a outra pessoa está cega, está surda, não vai conseguir ouvir de uma forma inteligente, consciente a nossa posição. Mas a gente encontrar um momento, que nem seja um momento ideal, porque também falar em momentos ideais é muito difícil, mas encontrar uma outra situação que a gente consiga expressar isso, né? Para a gente conseguir lidar exatamente com esse limite que nós temos. Porque não só a explosão em si é negativa, quanto a gente ficar guardando esse tipo de mágoa e ressentimento, porque a gente sabe que isso pode muitas vezes influenciar diretamente na nossa saúde. A gente começa não só na nossa expressão emocional ou expressão comportamental, porque a expressão comportamental é a gente de repente ficar muito acuado, a gente começar a andar curvados, a gente ter medo de se colocar, de falar, entre outras coisas. Mas uma questão de saúde também, de repente a gente contrair doenças, né? Não só doenças mentais, mas o nosso corpo sentir esse ressentimento que a gente vai amadurecendo e vai plantando em nós. Então, a compreensão desse limite que a gente tem, da nossa expressão, de quanto a gente está disposto ou disposta a aguentar isso num relacionamento, seja ele qual for, ele é essencial para a nossa condução de vida. Então, eu espero que você comece a refletir e compreender se você está passando por uma situação assim, até onde você consegue chegar. É claro que isso está muito aí balizado, né, em todos os nossos valores, em toda a nossa estrutura de vida, porque muitas vezes a gente está com outras pessoas, seja no trabalho ou em casa, que não é só a presença do outro, não é apenas isso. Às vezes a gente construiu coisas com o outro, né? Então a gente tem aí a nossa família, a nossa estrutura de casa, e da mesma forma com o nosso trabalho. A gente depende do trabalho para sobreviver, né? Então, mas aonde que está o limite, aonde a gente está disposto a continuar algo assim? É claro que num vídeo assim que a gente está fazendo, é um vídeo de reflexão, para a gente meditar. Isso não tira em nenhum momento a terapia ou aquilo que você possa falar com uma outra pessoa, ou que você possa conversar com seus amigos, né, com seus colegas, com outras pessoas da sua família. Então isso é para dar assim um estímulo de reflexão e de meditação. Né? E esse tipo de conversa que a gente está tendo, ele não tira a necessidade, muitas vezes, e a importância de você falar com um profissional aí disso, né, especializado em saúde mental, ou que você possa expor numa terapia mesmo, que é essa questão que a gente pode fazer numa terapia, né, de a gente expor sem muitos limites morais, né, a gente está de frente um para o outro e você pode expor ali os seus questionamentos de uma forma mais tranquila e sem tantas prisões mentais, né, você se sente, na medida que você se sente confortável, né, de falar esse tipo de coisa, as coisas andam e você pode lidar melhor aí com seus ressentimentos e com a sua própria forma de agir. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, deixa a sua curtida aqui. Se você tem um questionamento mais íntimo, por favor, você pode entrar em contato, ou você pode deixar aqui o seu comentário, né, que isso pode se refletir em novos vídeos para a gente conversar sobre isso de uma forma mais profunda. É isso, a gente se vê num próximo vídeo, um abraço e até lá!